gente, hoje é sábado, Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Aconteceu um desastre, aconteceu uma tragédia em Jerusalém. A torre de Siloé, que estava sendo construída, caiu e 18 pessoas morreram naquele acidente. Também houve um julgamento naquela época feita por Pilatos e ele mandou matar vários galileus, misturando o sangue deles com os do sacrifício. Então as pessoas vieram dizer: esses que foram condenados por Pilatos, ou aqueles que morreram na construção do tanque de Siloé, ou qualquer acidente, tragédia que acontece conosco na nossa vida. Vamos, por exemplo, dizer a Covid, que acometeu o mundo todo e que ceifou tantos de nós. Olha, ainda ontem, numa reunião de padres, uns padres de Goiás que estavam na reunião conosco estavam super chateados porque tinha acabado de falecer no hospital de Goiânia um padre de 46 anos, depois de 30 e tantos dias entubado e sofrendo de Covid no hospital. E que neste momento, outro tão jovem quanto ele, também positivo, também entubado, ainda lutava pela sua vida. Então vocês vejam, por que aqueles dois padres morreram e os outros não? Aí um outro padre que é de Vitória lembrou do nosso Kleber, um padre de Taubaté, quer dizer, nascido em Caçapava, mas da nossa diocese, que foi transferido para o Espírito Santo, estava em Vitória, depois foi para Castelo ou coisa assim, e que de repente, jovem de tudo, 30 anos, foi acometido e morreu, uma morte sofrida por Covid. Então, vai um, outro não vai. Qual é o critério que Deus adota? Será que a coisa é pessoal, é dele conosco? Ele quer se vingar de nós ou nos punir? Olha, isso me lembra, eu, em jovem, sempre muito cismado, complexado, eu era sempre chato. E, por exemplo, meu pai nunca teve automóvel, porque ele não enxergava, não podia ter carro. Então, além de não ter bolso, não tinha visão. Então, eu que era a bengala dele. E, às vezes, eu era convidado para uma festinha, ou eu ia no aniversário de alguém, então eu não tinha compromisso com ele de noite. E me arrumava tudo, e era tão difícil eu aceitar sair, era tão preso dentro de casa por autoprisão. E os irmãos até se incomodavam e viviam dizendo: sai, e davam um monte de adjetivos que não interessam. Mas de vez em quando eu me arrumava, porque quando eu gostava daquele amigo, eu gostava daquela colega, eu ia. Não levava presente, porque não tinha como dar, mas eu dizia: olha, não trouxe presente, mas trouxe meu coração. Mas era difícil, porque parece que era ensaiado. Toda vez que eu ia sair sozinho, a pé, chovia. Era impressionante como chovia mais naquele tempo do que agora. Mas tinha dia que eu não ia na festa. Se fosse, chegava molhado. Não ia pagar táxi, não havia Uber, carona, não era tão fácil de se pegar como hoje. E eu dizia: Deus fica esperando eu sair para ele jogar a chuva. Mamãe dizia: você é muito pretensioso, muito metido, muito arrogante, achando que Deus não tem mais nada o que fazer a não ser ficar no céu de binóculos, esperando para ver a hora que você vai sair para fazer chover. E realmente, a chuva nunca é por causa de mim. Você vai dizer que chuva é castigo? Por mais que ela destrua colheitas ou plantações ou derrube ponte,
A chuva é uma graça, a chuva é uma bênção. Se existe represamento de água, se existe inundação, as causas não foram necessariamente, diretamente, a chuva. Será que não entupiram os bueiros? Será que não fizeram córregos desassoreados? Será que não fizeram tubulações suficientes? Enfim, sempre tem uma causa e não é Deus. A não ser que Deus quisesse pôr na cabeça dessa gente e eles fossem marionetes para o bem. E isso não acontece. Então, qualquer reação que acontece na natureza tem uma ação que provoca. Então, a Torre de Siloé, ou os culpados mortos por Pilatos, aconteceu. Talvez a argamassa, o cimento, o concreto, o andaime da Torre de Siloé não foi bem feita. Alguém talvez estivesse propinando ou se aproveitando do pagamento para tirar a sua barba. Ou talvez Pilatos, de maneira tão injusta quanto ele matou Jesus, ele deve ter matado os galileus. Então tudo isso é muito humano. Não sou eu que tenho pé frio, não é Deus que me persegue. Eu tenho mais é que orar para que Deus me poupe. Isso eu tenho certeza que pedindo Ele atende. E ponha na sua cabeça, se Ele não poupar e eu morrer, aleluia, eu vou estar com Ele no céu.